Senhoras e senhores, Imagens Sketch dessa sexta-feira no ar, quem fala aqui é o Manuel. E antes de apresentar o nosso convidado, vocês já sabem quem é, né? Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like, adiantado, com certeza o papo vai ser muito bom. Nos seguir nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix, que é muito importante. Nosso convidado é um dos maiores críticos musicais do Brasil, um dos mais polêmicos Obrigado. Obrigado. e um dos mais humildes, com certeza. Eu estou Ah, falando, sem dúvida, eu sem dúvida. estou falando, obviamente, do Regis Tadeu. Regis, um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado. Espero que todo mundo esteja com saúde e ouvindo boa música. Com certeza. O nosso público gosta de ouvir uns power metal, então eu não garanto, não Metal garanto. espadinha, metal espadinha. Exatamente. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas para começar, Regis, a gente está gravando essa entrevista dia 12 de maio, e na última sexta-feira, falando do dia 12 de maio, subiu no nosso canal uma entrevista que a gente fez com o Paulo Barão. Perfeito. E o Paulo, quando a gente estava discutindo para fazer a pauta, o Paulo é meu amigo, assim, ele falou, não, faz uma pergunta sobre o programa do Regis Tadeu, que eu gostaria bastante de falar. E ele falou sobre o seu conhecimento musical, pode gostar ou não gostar do Regis, mas é inegável o conhecimento musical dele. Então eu queria começar perguntando como é que começou essa sua colaboração com o Paulo, que é um tanto inusitada, né, cara? Você que é um crítico musical, chamar um empresário, um cara do music business, e segundo ele me contou, as lives de vocês não tem pauta. Vocês simplesmente Não, começam a falar e dão o que dá. a gente coloca, faz no dia da live, a gente cria aquele banner, né? Aquela Sim. chamada, a gente decide o assunto no dia, aí é criado aquela. Eu chamo de banner, tem gente que chama de template, Thumbnail. thumbnail, o cacete a quatro. Pode falar palavrão aqui? Por favor. Fudeu, então. Então, aí a gente decide no dia, aí é criada a arte, né? Tanto que a gente coloca no dia, e não tem pauta, não tem roteiro, não tem absolutamente nada. A gente vai falando como se fosse uma conversa, perdão, uma conversa Papo entre de dois boteco, caras, né? papo de boteco, e a gente vai respondendo a todas as perguntas. Assim, grande parte delas não tem absolutamente nada a ver com o assunto, né? Mas tudo que é enviado lá pelo Superchat, você sabe bem como é que funciona isso. E só para complementar, essa é uma das partes que eu mais gosto, porque as pessoas tomam a liberdade de perguntar o que quiserem e vocês leem todas as perguntas e também respondem o que quiserem, né? Não, mas óbvio, óbvio, você tá entendendo? Quando eu fico absolutamente indignado quando as pessoas começam a fazer aquelas perguntas, tipo, quem que é melhor? Fulano ou ciclano? Eu fico realmente indignado. Ali não é, né? Pô, né? Melhor em quê? Né? Já Pois virou até é. um bordão, a gente já fizemos agora a camiseta com esse bordão, né? E todo mundo na rua, melhor em quê? Bom, mas enfim, e aí não tem pauta mesmo, não tem roteiro, não tem absolutamente nada. Até porque, na minha opinião, quando você cria um roteiro, você acaba ficando um pouco engessado, principalmente se você não tem uma desenvoltura, uma capacidade de improvisação na hora do vídeo, né? Agora, o lance do Paulo, ele, na verdade, ele surgiu quando eu fiz uma entrevista com ele para falar de como realmente funcionam os bastidores do show business, que é um universo em que o fã, né, esse eterno idiota, como eu sempre falo, o fã, e é preciso deixar muito claro isso, né, o fã é aquele cara que é incapaz de admitir, por exemplo, que o Angra faz um disco ruim, né? O fã do Angra, né, que é o público de vocês, o fã do Angra, que ele acha que a banda é perfeita, que não vai errar nunca, é um idiota, não tem como falar isso. Eu concordo. Né? E aí, eu fiz essa entrevista, nós fizemos essa entrevista com ele, né? Quando eu falo nós, é porque nós temos uma equipe. E aí, a entrevista ficou bem legal, né? O Paulo contou algumas histórias muito interessantes. E aí, a gente conversando, eu olhei e falei assim, pô, Paulo, você podia participar de mais coisas aqui
no nosso canal, né, cara? Porque você tem uma vivência e um olhar e um traquejo em lidar com um universo que as pessoas ah, ah, que fazem parte do público, né, não têm acesso a isso. Então, e aí acabou gerando uma parceria, não financeira, mas uma parceria ficou uma coisa meio como é que eu vou dizer? Teve uma sintonia boa, né? Porque assim, a gente se sacaneia o tempo inteiro, e é papo de amigo, né, cara? É como tem que ser, né? Isso aí, eu particularmente adoro o canal. E desde que o Paulo começou a participar, vocês fizeram algumas entrevistas muito boas com alguns artistas assim incríveis, né? É. Uhum. Particularmente a minha preferida é a com o Mike Patton. Eu assim sou Foi fãzão do muito Faith boa. No More, adoro Faith No Foi More, muito boa, foi muito os boa. discos do Faith No More, principalmente os com o Mike Patton e particularmente o King for a Day, Fool for a Lifetime, eu adoro. Acho que é um dos É. melhores da década de 90. Eu queria saber se você tem alguma entrevista preferida, particularmente, e se tem muita curiosidade de bastidor, vocês conseguiram trocar muita ideia com esses artistas consagrados. Olha, minha preferida ela vai mudar de acordo com o dia. Mas hoje, dia 12 de maio, às 15 horas e 8 minutos, a minha entrevista favorita foi a do Paul Stanley. Porque o Paul Stanley é um cara conhecido por ser extremamente blasé, né? Extremamente. Ele não gosta de dar entrevista, ele só quer saber de dar entrevista para veículo grande, não sei o quê, blá, 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 aquela coisa toda. E ele aceitou o nosso convite porque nós tínhamos entrevistado antes o Doc Magui, né, que é o empresário do Kiss, tal, não sei o quê, bababá. E nós fizemos, então, depois que nós fizemos o contato com o Doc Magui, ele gostou muito da entrevista que nós fizemos, e a gente falou, pô, a gente queria entrevistar o Paul Stanley, a gente vai conseguir ainda entrevistar o Gene Simmons. Mas, e aí o Paul Stanley topou, e aí, você se ferrou, cara, porque você me chamou aqui para entrevista, eu falo pra caralho. Ótimo. Que Se isso? ferrou. E aí, a entrevista do Paul Stanley, ela, para quem realmente gosta de jornalismo, ela tem uma lição muito importante, que é uma lição que eu aprendi logo quando eu comecei a trabalhar em revistas, aí na Cover Guitarra, lá em 1994. E a lição é a seguinte: quando você vai entrevistar alguém, você precisa, logo de cara, mostrar que você sabe do que você está falando. É básico isso. Porque se você não demonstra isso logo de cara, o entrevistado ele já vai ter e fala, né? E ainda mais um cara como o Paul Stanley, que é um cara extremamente blasé. E aí, logo de cara, né, como a pauta era o Soul Station, né, o projeto de Soul, Rhythm and Blues que ele estava lançando, eu pensei, cara, eu já vou entrar né, com o pé no peito. Então, eu citei algumas faixas do disco, de onde vieram, e eu logo de cara fiz uma correlação com aquilo que o Paul Stanley cantava no Kiss. Que tem muitas linhas de vocal que ele usou em canções do Kiss que foram realmente influenciadas por Harold Melvin e The Blue Notes. E aí eu soltei isso lá na entrevista. A fisionomia do Paul Stanley já mudou. Né? Você ganhou ele ali. Quem assistir a entrevista vai perceber, a fisionomia dele já muda. E assim, então foi muito legal. O Paul Stanley fez um negócio que ele nunca fez. Ele cantou na entrevista. Né? Exemplificando por que Shout It Out Loud, por exemplo, a linha de vocal é muito parecida com... Você tá, né? Então, eu acho que essa foi a minha entrevista, é a minha entrevista hoje preferida. A entrevista com o Mike Patton foi muito legal, muito divertida. E o Mike Patton é um cara difícil de ser entrevistado, porque ele é muito bipolar. Eu já vi entrevista. Uma vez a MTV botou a Pitty para entrevistar o Mike Patton. Foi um desastre. Até hoje eu considero um dos momentos mais constrangedores da história da música da televisão brasileira. Mas assim, foi muito legal. Inclusive, essa entrevista com o Mike Patton estava o Scott Ian, né? Porque a gente estava falando sobre a regravação
na verdade, daquele trabalho antigo que o Mike Patton tinha antes, lá com o Mr. Bungle. E a entrevista com o Billy Gibbons foi curta, mas foi legal, foi bacana. O cara não acreditou quando eu mostrei o CD do Moving Sidewalks, que era a banda que ele tinha antes dos Caramba! Slipknot. O cara falou: meu, eu não acredito que você tem isso e alguém do Brasil. Então, assim, tem muitas entrevistas legais, assim, não teve nenhuma pelo menos dessas que eu fiz aí com o Paulo, não tem nenhuma que você fala, essa entrevista aí ficou meio murchou, foi meio mochibinha. É verdade. As minhas preferidas são com o Patton, e eu gostei bastante de ver o Phil Anselmo sendo entrevistado por vocês. Foi muito legal. Bem bacana. Foi muito legal. Bom, o que pouca gente sabe, quer dizer, algumas pessoas sabem, mas eu não creio que todo mundo saiba, é que você é músico, né? Você é batera. Sim, eu sou baterista. Você tem um background como baterista, tocou em bandas como Subúrbio, Muzak, Made in Brasil. O Subúrbio, na verdade, era o embrião do Ira, né? Exatamente. Então, eu queria que você já emendasse e comentasse como é que você começou a aprender a tocar bateria e como é que foram essas bandas aí. E o Muzak voltou agora em 2019, a gente gravou um disco, vai estar para lançar agora ainda esse ano. Que legal. A gente está soltando uns trechinhos, vai ser um negócio bem legal. Mas eu comecei na bateria como quase todo mundo começou nos anos 70, cara, tocando nos baldes da mãe. Porque não tinha método, não tinha nada, não tinha videoaula, não tinha essas facilidades que o pessoal tem hoje. Então, eu comecei a batucar nos baldes da minha mãe quando eu era moleque. Aí, depois, eu ganhei uma bateria. Inclusive, tem algumas peças que eu tenho até hoje no meu setup. E aí, a minha estreia no palco foi como vocalista do Subúrbio num festival do Colégio Objetivo. Nossa, essa eu não sabia. A minha estreia como vocalista foi na frente de 10 mil pessoas. É um festival que tinha do Colégio Objetivo, Sim. Que era feito no ginásio do Ibirapuera. Você é aqui de São Paulo, não? Sou de Santos. Sou de Santos. Você deve saber. Sim, conheço. E aí, o Subúrbio tinha um outro batera, mas que não sabia tocar punk. E eu sabia tocar. Eu entrei no Sul. O Ed Gades, que o Durra me convidou, depois que eu toquei Jenny Jones, do The Clash, depois que eu toquei God Save the Queen, e eu toquei, não era Rockaway Beach, era Now I Wanna See Some Glow, dos Ramones. Entrei na banda, né? Aí depois eu passei por outras bandas, toquei no Anarca, toquei no Vis-a-Vis, e aí toquei no Ness, que também chegou a lançar um disco, mas não comigo. E aí eu entrei no Muzak em 1986, se eu não me engano. O Muzak tinha acabado de lançar um EP pela EMI, naquela leva que veio com a Plebe Rude e tal. E aí, na época, o batera que gravou, que era do Muzak, que era o saudoso Vitor Leite, saiu e eu acabei entrando no lugar dele. Eu fiz toda aquela turnê daquele ano, né? E aí depois a banda acabou porque os dois integrantes se desentenderam e a gente voltou agora em 2019, gravamos um novo disco, sai ainda esse ano. Pô, que legal, cara. Bom saber disso. Como você disse, grande parte do nosso público é fã da banda Angra, porque o podcast aquele veio de uma página do Facebook de humor, que zoava Power Metal e a banda Angra. Então, muito do nosso público curte a banda. E, recentemente, participando de um podcast, você afirmou que o Angra era uma boy band. Sim. Assim, eu até gostei da sua afirmação. Eu prefiro acreditar que o Angra é meio que a junção de dois projetos, um capitaneado pelo Rafael Bittencourt, que simplesmente queria fazer uma banda na faculdade, e o outro que tinha um olhar mais empresarial, que era capitaneado não pelo André Matos, mas acredito que pelo Toninho Pirani. Ele queria aproveitar a carreira do André Matos, que tinha saído do Viper. Tudo foi capitaneado pelo Toninho Pirani. A minha pergunta era, qual que você julga que é a influência do Toninho Pirani nesse aspecto boy band do Angra? Total. Influência total. Sabe o que acontece? O fã de metal, ele encara o termo boy band como ofensivo. O demônio foge da cruz. Você tá entendendo? Backstreet Boys, Ele é incapaz de admitir. Então, porque ele faz o fã de metal, ele não tem lá uma capacidade cognitiva muito forte. Então, normalmente, ele já faz uma associação muito biruta. Se falou que é boy band, é porque está comparando o Angra com o New Kids on the Block. Sabe?
absoluta estupidez isso. E, na verdade, não é nada disso. Mas o Kiko tocou no dominó, né? Presta atenção, ele estava tocando no dominó na época. Ele estava tocando no dominó na época. E o conceito de boy band, ele é o seguinte. Eu espero que os seus telespectadores, vamos dizer assim, né? Isso. Eles entendam bem. O conceito de boy band é o seguinte: é quando você reúne pessoas que podem se conhecer pessoalmente, mas não necessariamente ter um projeto juntos, e cada integrante é escolhido de acordo com um determinado critério. Pode ser estético, pode ser de tocabilidade, o que for. E foi o que aconteceu com o Angra. O Angra surgiu da cabeça do Toninho Pirani. Por quê? Porque ele era um empresário do Viper, né? E o Viper foi para o Japão. O Viper teve uma atenção muito boa no Japão. Eu não vou dizer que é um sucesso, porque um sucesso eu acho que é uma palavra um pouco exagerada, mas ele teve Uma banda começando foi bom, né? Foi algo interessante. Sim, mas assim, cara, quando você vai falar em sucesso, falar o Halloween foi para o Japão. Aí é outra história. Mas assim, o Viper, ele teve uma atenção, até pelo exotismo de você ter no Japão uma banda brasileira fazendo metal, que foi o mesmo atrativo na Europa quando surgiu Sepultura. Claro que o som do Sepultura, obviamente sensacional, mas a primeira coisa que chamou a atenção da imprensa europeia em relação ao Sepultura era o fato exótico de surgir uma banda de metal vinda da terra do samba. Ponto. É isso. E aí o Toninho sacou que a atenção da mídia japonesa se concentrava praticamente, exclusivamente, no André Matos. Você tem o Ives lá, doidão, mas assim, o Ives não, o Pete, perdão. O Pete. Pete, doidão, Pete já doidaço, né? E aí o Toninho sacou, ele falou, cara, a atenção do pessoal aqui está em cima do André Matos, cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma banda em torno do André Matos. E, obviamente, que não dava para soltar uma atração dessas com o nome André Matos. Não ia virar. E aí, o que acontece? Foi criado, então, um projeto de se montar uma banda em torno do André Matos. E cada um dos integrantes foi pinçado a dedo pelo Toninho Pirani. É muito provável que nem ele e nem os caras da banda na época vão admitir isso publicamente. Mas por que eu sei disso, cara? Porque eu trabalhava já em revistas, né? E tinha um contato muito grande com o próprio Toninho Pirani, porque o Toninho Pirani era da Rock Brigade. Entendeu? Então, tudo ali foi. Eu não entendo, porque não é demérito nenhum uma banda ser criada em torno de um vocalista para fazer sucesso. E um dos critérios para essa escolha, além dos caras terem que ser excelentes instrumentistas, né? Não dá para você fazer metal você fazendo um som perninha. É óbvio que houve uma escolha estética ali. É óbvio que, esteticamente falando, o André Matos era um cara que tinha o que a gente chama de boa pinta, né? Isso é gíria da minha época. Então, nada mais natural do que você botar ao lado de um vocalista que você pretende montar um projeto de uma banda em torno dele, de um cara que recebeu uma atenção diferenciada num país como o Japão, você montar uma banda de, além de ter instrumentistas excepcionais,
Tem os caras que tem que ter boa pinta, bicho. Não dá para botar uns caras com visual de bancário. Ou você não acha que o Bruno Valverde, que é um extraordinário baterista, até hoje não fica gente dizendo para ele, pô, o Bruno, deixa o cabelo crescer aí, pô, não sei o quê. Eu conheço o público, eles falam isso bastante. Lógico que ficam. E o Bruno não se rende a esse tipo de coisa. Como o Aquiles se rendeu. Ele entrou no Angra com cabelo curto, é verdade. O Aquiles se rendeu. Também não vejo problema nenhum disso. Por quê, cara? Porque é preciso que tenha uma unidade estética. Isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas consultorias. É importante, tão importante quanto você fazer um som legal, você tem que ter um conceito estético. Né? Não adianta. Não adianta você falar, eu tenho um cara que tem uma pinta de power metal e pegar um cara que tem um visual de um cara de contabilidade. Desculpa, não vai rolar. Ou é a banda inteira com visual de contabilidade, não coisa. Então, tem um ditado famoso, acho que você vai concordar, tem um ditado famoso que diz que a gente come com os olhos, né? Você acha que a gente também consome música com os olhos? Óbvio. Óbvio que sim. Porque um dos atrativos é você exatamente fazer a conexão entre o som que você está ouvindo com o conceito estético. Por que, que o Motorhead funcionou tão bem? O Ghost. O Slipknot. O Kiss. É verdade. Ou mesmo quem não usava maquiagem, o Motorhead. O visual do Motorhead tinha tudo a ver com o som. O visual dos Ramones tinha tudo a ver com o som. O visual do Iron Maiden tinha tudo a ver com o som. Então, não basta você ter apenas um som legal. Você tem que ter esse conjunto, que é um som diferenciado, com um conceito estético muito bem fechado. E não há problema nenhum nisso. Por que o David Coverdale, quando mandou embora... Cara, isso eu ouvi da boca do Ian Pace. Eu fiz uma entrevista com o Ian Pace, eu estava junto com o Paulo Zinner. Eu perguntei, eu falei, por que o David Coverdale, quando foi para o mercado americano, ele não levou vocês junto? E vocês foram demitidos. E o Ian Pace falou, cara, nós fomos demitidos porque a gente era muito feio. Ele falou isso. A gente era muito feio. A gente tinha o Mel Gallagher na bateria. A gente só tinha o John Sykes de cara bonito. E a gente foi mandado embora. E eles chamaram o Cozy Powell, que era um cara meio metido a galanzinho, embora fosse meio anão, quase, mas ele era metido a galanzinho. E aí, quando foi para os Estados Unidos, mandaram até embora o Cozy Powell. Agora, chamaram o Tommy Aldridge, que é um dos caras mais feios do universo, mas era um cara que trazia respeitabilidade. Por quê, cara? Porque ele tinha tocado com o Black Oak Arkansas e com o Pat Travers. E era um baterista fenomenal. Então, existe essa coisa estética. Ponto. Então, o Angra, só para a gente não perder o fio da meada, o Angra foi, sim, uma boy band de metal. Porque cada um dos caras foi escolhido pelas suas qualidades como músicos, e isso é absolutamente inquestionável, mas também pelo lance estético. Pega as primeiras fotos promocionais do Angra, já quando já tinham mandado lá o Marcos Antunes embora. Marcos Antunes, que era loiro, olho azul. E só foi mandado embora, cara, porque o Charles Bauenfeld, sei lá o nome, Bauenfeld, chegou e falou, cara, troca esse batera. Esse batera não dá, bicho. Ele não consegue tocar com 2 bumbos no andamento. No clique. E mandaram o cara embora. E mandaram o cara embora. E você sabe quem mandou o cara embora? Não foram os caras do Angra, cara. Foi o Toninho. O Toninho falou, Marcão, desculpa, mas não é você que vai atravancar, para usar um termo da minha infância, não é você que vai atravancar esse projeto. E vou dizer mais uma coisa, meu amigo e minha amiga, para todo mundo que está assistindo aqui, a prova definitiva de que isso foi um projeto criado, eu faço a pergunta, de quem era o nome Angra? Quem detinha os direitos? Isso deu uma briga. Claro que deu uma briga. Os caras demoraram anos, depois que teve aquela cisão, né? Por conta daquelas coisas
muito mal explicadas em termos de grana, é sempre grana, bicho. É sempre grana. Esse papo de que fulano saiu da banda por diferença musical, não sei o quê, cascata, é sempre dinheiro. Então, depois que deu aquela cisão, que todo mundo já sabe, o fã do Angra já está careca de saber disso, aquela divisão de feudos, né? Um feudo montou o Xamã e o outro continuou lá. Cara, demorou anos depois dessa briga para se recuperar, para se recuperar, não, para se comprar o nome Angra do Toninho. O Toninho foi lá e vendeu. Então, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo aqui, nossa coisa, bicho, o nome era do Toninho, cara. Então, esse papo de juntou um pedaço de uma banda aqui com um pedaço de uma outra banda aqui, e aí juntou tudo, e aí na hora que o Toninho viu isso, ele falou, não, cara, isso foi montado premeditadamente. Muito bom. Aliás, seria até legal ver você e o Paulo, porque porque assim, eu já entrevistei uma galera do Angra, inclusive o Rafael Bittencourt, e ele contou bem como é que foi a separação da banda lá em 99, e o Paulo é um dos personagens desse episódio, porque Sim. tem toda uma polêmica de pirataria que o Toninho Pirani estava supostamente fazendo, e quem alertou a banda foi o Paulo Barão. Exato. Essa história mesmo. Supostamente estava sendo feito um esquema de vender disco na Argentina, que história que você já sabe muito bem. Supostamente, evidentemente. Supostamente, exatamente. Mas isso também não foi à frente, por quê, cara? Porque na hora que recuperaram o nome, aí, né, beleza, cada um segue a sua vida aí. E você acompanhou muito bem a década de 90 no heavy metal brasileiro, até Sim, porque já trabalhava em revistas. sim. E a gente entrevistou aqui no canal, eu pessoalmente entrevistei o Christian Passos, que é vocalista da banda Wizards. Isso. Entrevistei o Abel Camargo, guitarrista da banda Híbria. Entrevistei uma galera da cena que já estava atuando na década de 90, e muita gente relata que havia uma predileção do Angra pela Rock Brigade em detrimento de outras bandas e artistas. Inclusive o Wizards era empresariado pelo Toninho, e o próprio Christian falou que eles meio que eram deixados em segundo plano. Você acompanhava isso, e você que tinha contato com o Toninho, sabia que isso acontecia mesmo? Claro, claro. E olha que o disco do Wizards foi lançado do Japão. Foi. Mas foi lançado do Japão por quê? Por conta de um pacote, né? Eu vou explicar. Cara, quando você é empresário, você tem coisa. Eu vou dar um exemplo, que vale também para a indústria do disco. Você vai fazer um show, você vai fazer um festival, e você entra em contato com o empresário da banda X. E aí o empresário da banda X, ele fala o seguinte: ok, meu amigo, a minha banda X, ela vai se apresentar no seu festival e o cachê é $500.000. Mas se você levar a banda X e levar duas outras bandas que eu também empresario, a banda X vai sair por 300 mil. É assim que funciona. É assim que funciona. Então você pode reparar, se você que está assistindo aqui a gente pode reparar, dá uma olhadinha no line-up dos festivais, você vai ver um monte de banda com a mesma empresa de agenciamento. Vou dar um exemplo muito mais recente. Show do Metallica. Acabou acontecendo aqui. Né? Legal, bacana, né? Greta Van Fleet abrindo, né? Eagle Kill Talent, que é uma banda sensacional. Adoro, Igor. Adoro. Mas por que eles estão lá, cara? Porque tá todo mundo ali contratado da Live Nation, que é uma das gigantescas empresas que dominam o mercado de festivais e de show business do planeta inteiro. Então, o que acontece? Só para a gente não perder, eu não quero fazer que nem o Gilberto Gil, né? Você vai entrevistar o Gilberto Gil, você pergunta um negócio, ele vai lá, dá uma volta, meia hora depois ele volta. Aí ele volta no assunto. O Wizards teve um disco lançado no Brasil, mas teve um disco lançado no Japão. Por quê? Porque foi feito um contrato que, além do lançamento dos discos do Angra no Japão, iria a reboque o Wizards. E o Wizards foi lançado no Japão. Se eu não me engano, acho que os 2 primeiros discos, se não me falha a memória. Agora, é óbvio que o Wizards foi deixado de lado. Porque o Wizards não era a prioridade.
A prioridade era o Angra, que era o projeto criado pelo Toninho Pirani, cujo nome era de direito, porque foi ele que criou, do Toninho Pirani. Então vamos parar com esse negócio de o Angra eram uns caras de bandas diferentes que se juntaram para fazer um som, aí veio o empresário. Para com esse papo, tá? Então, realmente, o Wizards, é óbvio que ele foi deixado de lado, porque ele não era prioridade. O ideal, quando você tem um empresário que tem no seu cast de conta, o empresário, ele tem uma banda razoavelmente conhecida e uma outra banda menor, quando esse empresário se torna muito grande, o que acontece? Ele designa uma equipe para cuidar dos seus contratados de segundo escalão. Por quê? Porque a prioridade dele são os contratados do primeiro escalão. Só que o Toninho, ele cometeu esse erro. E é um erro de quem não tinha lá muita experiência no empresariamento. Então, o que acontece? É óbvio que era o Toninho que comandava tudo. Então, estou falando isso sem nenhum demérito, cara, porque o Toninho é meu amigo, o Rafael Bittencourt é meu amigo, o Rafael, inclusive, fica puto quando eu falo mal de bandas, assim, ele fica puto da vida comigo, né? Mas, óbvio que eu não vou mudar a minha maneira de falar. Então, o Toninho, naquela pouca experiência que ele tinha, é óbvio que ele ia dar mais atenção para o Angra do que para o Wizards. É até ingenuidade o Christopher, né? Do Christian, achar que ele ia ter a mesma atenção que tinha o Angra. Imagina, isso é muita ingenuidade. E você comentou outros casos, como o do Metallica. Você disse que é assim que acontece. Você está dizendo que isso não é exceção, bem como é a regra no show business atual? Por que o Ghost começou a se tornar conhecido? Porque, isso eu te falo que foi uma coisa... Primeiro, o Ghost começou a ficar conhecido porque foi divulgado várias fotos do James Hetfield com a camiseta do Ghost. É verdade. É verdade. Sabe quem era o empresário do Ghost na época? Quem? O mesmo empresário do Metallica. Sacou? Coincidência? Claro que não. Eu lembro, quando eu conheci o primeiro disco, eles tinham acabado de ser anunciados no Rock in Rio, e eu fui ouvir o Opus Eponymous, que é o primeiro disco que eu adoro. E aí adoro o Ghost. Eu adoro a banda. E aí eu fui procurar sobre eles no Google, e foi assim, na hora. Eu botei Ghost no Google, a primeira foto que eu vi foi uma foto do James Hetfield meio que beijando a mão do Papa Emeritus. Essa é a primeira foto. Coincidência, né? Então, meu amigo, respondendo a sua pergunta, não, cara, não é exceção, isso é a regra. Isso é a regra. E também tem muito no rock de boy bands, no rock, bandas formadas por empresários? Não, acho que no rock não tem muita, não. Eu poderia dizer para você que o Grand Funk, de uma certa forma, foi montado pelo empresário, pelo Terry Knight. Mas isso em 1968, 69. Mas não sei se boy band caberia aí. Esse papo de que Beatles também era uma boy band, né? Você já ouviu, todo mundo já fala, fica aí. Beatles também era uma boy band, porque as pessoas, de uma maneira muito burra, elas associam o boy band à histeria dos fãs. E não é nada a ver, o conceito de boy band não é esse. Na verdade, que as boy bands copiaram os Beatles, não o contrário, né? As boy bands queriam fazer algo tal como os Beatles, que eram esteticamente parecidos. Vou te dar um exemplo. The Monkees. Sim. O The Monkees era uma boy band. Porque o The Monkees foi montado para ser uma espécie de resposta americana aos Beatles, e logo de cara com um programa de TV. Os Monkees foram selecionados, não porque eles sabiam tocar, até porque os 3 primeiros discos dos Monkees não são eles tocando. Os Monkees foram uma boy band. Eu acho que a primeira boy band do rock foram os Monkees.
do rock, né? Já fica a sugestão pro seu canal, fazer um top 5 aí de boy bands do rock. Ah, mas eu acho que não tem muitas não, viu, meu caro? Assim, que foram assim pinçadas a dedo, assim, eu acho que não tem muitas não, cara. Regis, fala um pouquinho agora sobre crítica musical. Você é um dos críticos mais conhecidos do Brasil e você tem um conhecimento Obrigado. musical que realmente é vasto. Quem for no seu canal vai encontrar você falando sobre música pop, sobre música brasileira, sobre blues, sobre jazz, rock progressivo. Você acha que ter um gosto tão eclético em diversos músicos, em diversos estilos musicais, mas eclético mesmo, assim, conhecer a fundo tantos estilos musicais, o quanto isso te ajuda a se distanciar da arte, do produto, no caso, quando você vai fazer uma crítica acerca de um estilo musical que você gosta? Na verdade, não distancia, porque assim, uma das maiores bobagens que eu sempre recebo aqui é gente reclamando que eu tenho que fazer crítica imparcial. Não existe crítica imparcial. A partir do momento que você está dando uma opinião, você já não é mais imparcial. E isso vale para qualquer coisa, vale para qualquer tipo de opinião. Se você vai dar uma opinião política, já não é mais imparcial. O que a gente chama de imparcial no jornalismo é o jornalismo descritivo. Por exemplo, Regis Tadeu está aqui no seu podcast batendo um papo. Isso é algo imparcial. Agora, Regis Tadeu está aqui falando umas verdades a respeito dos bastidores do Angra, tentando alertar. Aí já não é mais imparcial, é uma opinião. Então, na verdade, o profundo interesse que eu tenho em relação a todos os gêneros, né, inclusive a gêneros que eu não gosto. Porque, assim, para eu poder falar mal da vertente popularesca da música brasileira, tipo piseiro, essas merdas aí, né? Esses pop funk de Araque, esses sertanejos aí de Araque, essas coisas, eu tenho que ouvir. Eu preciso embasar a minha opinião. Eu não posso dizer, é ruim e fim de papo. Não. Eu preciso embasar o que eu vou falar numa argumentação que seja sólida o suficiente para fazer com que a pessoa pense no que eu estou falando. Então, não há esse distanciamento, cara. Por quê? Porque quando eu vou falar a respeito de um álbum, ou vou falar a respeito de um show, ou vou falar a respeito de uma carreira, eu tenho que passar o que tudo aquilo bate em mim. O que eu sinto em relação àquilo, o quanto aquilo é representativo para mim, e depois ver o que é representativo dentro de um contexto muito maior. Mas, assim, não, isso não provoca nenhum distanciamento, não. Eu penso que quando você vai analisar alguma coisa e você mantém um certo distanciamento, você acaba perdendo uma série de conexões que te levam a ter um embasamento um pouco maior. Então, acaba ficando um negócio meio frio. E, infelizmente, é o que a gente mais tem hoje, né? Aqui, ó, mais tem hoje no jornalismo musical. Gente com medo de falar ou escrever o que realmente pensa a respeito de qualquer coisa, com medo de cancelamento, com medo de fãzinho, criado com maçã raspadinha pela avó, com a colherzinha, vir encher o saco. Infelizmente, cara, eu conheço colegas de profissão hoje que não dispensam em relação a um monte de coisa. Assim como teve uma época que você vê, aliás, que o negócio perdura até hoje, gente falando de disco baseado praticamente no release. Isso é absurdo total. Muito legal. E eu já vi você também dizendo no seu canal que você não cria expectativa em relação a disco nenhum. Zero. Cara, como é que você consegue fazer isso? Porque, assim, eu faço algumas resenhas aqui no canal e principalmente quando é uma banda que eu gosto, eu crio muita expectativa. Você não criou nenhuma expectativa pro Senjutsu, por exemplo, da Iron Maiden? Zero. Zero. Mas por quê? Porque eu não sou fã. Eu não sou fã. Aliás, nunca fui fã de nada, porque o fã, a palavra fã vem de quê? Vem de fanático. O fã é aquele cara que é incapaz. Volto a dizer, o fã
é aquele cara, aquela pessoa, né? Pessoa que é incapaz de admitir que o ídolo dele pode fazer uma música ruim, fazer um álbum ruim ou ter uma atitude ruim. Então, eu nunca fui fã. Então, quando você não é fã, você, de uma certa forma, você aprende, meio que com o passar dos anos, óbvio, eu estou com 62 anos de idade, mas você aprende ao longo da vida a não criar expectativa. Porque quem cria expectativa é o fã. É o fã que, na hora que sai o anúncio do título do Senjutsu, o cara já não dorme. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente, por exemplo, que a vida sexual dele, da pessoa com a esposa, é afetada porque enquanto o cara não ouviu o Senjutsu não ter saído, ele Não funciona. Tá entendendo? Cara, é a mesma coisa com o torcedor de futebol. Ah, isso é verdade. Mesma coisa. É. Então, esse que é o problema. Tem alguns hoje a gente vive um processo de emburrecimento tão generalizado que hoje o fã ele segue a banda dele como se fosse um time de futebol. E briga. Cara, quantas brigas eu já não vi nas redes sociais, cara, entre fãs do Iron Maiden que detestaram o Senjutsu e fãs que adoraram. Os caras brigando entre si. Isso é uma estupidez absurda, né? Muito legal. E, cara, você falou em emburrecimento coletivo. Eu sempre ouvi você falando sobre isso e eu sempre refleti bastante a respeito, assim. Se você me permite discordar de um ponto. Eu acho que hoje a gente Fique à vontade, por favor. Discordar faz parte do jogo. Eu acho que hoje a gente vive num período no qual se comunicar é muito mais fácil. Então, ao invés de enxergar isso como um emburrecimento, eu não acredito que as pessoas eram necessariamente mais inteligentes, sei lá, no século XIX, século XX, do que são agora. Eu só acho que hoje tem muito mais gente tendo espaço para falar. E, naturalmente, você vê muito mais gente falando merda. Eu não sei se você concorda exatamente com isso, porque se a gente for cavar... Sabe por que eu não concordo? Porque antes as pessoas pensavam antes de falar. As pessoas pensavam antes de falar merda. Por quê? Porque você estava restrito a um círculo de amigos e que determinada coisa que você falasse, você poderia falar uma merda da qual você fosse ridicularizado pelos seus amigos, pelo seu círculo de amigos, parentes, não sei o que, blá, blá, blá. Ou você poderia falar uma merda tão grande que você poderia machucar as pessoas que convivem com você. Então, antes, você pensava antes de falar. Porque você podia ser ridicularizado, ou você podia machucar as pessoas, ou você... Hoje, cara, todo mundo solta impunemente qualquer merda. Porque a reciprocidade que ele vai ter é de gente que ele não conhece. E você acha que a tecnologia influencia nisso? Porque, assim, hoje todo mundo meio que é um influencer, né? Hoje todo mundo tem um Instagram, hoje todo mundo tem seguidores. Então, o fato de todo mundo precisar falar algo a todo momento causa esse imediatismo que faz a pessoa não pensar antes de falar. Acontece alguma coisa, eu preciso postar algo, em vez de pensar. Não, o termo é exatamente esse. Eu preciso postar algo. Sendo que ninguém pediu. Ninguém pediu. Quantas pessoas, por exemplo, entram em contato comigo, e isso muito me diverte, fora o pessoal que me xinga, que eu acho maravilhoso, né? O pessoal que me ofende, eu acho sensacional, dou muita risada, mas tem o pessoal que manda mensagem para mim, cara, no intuito de que eu responda, e isso gere uma discussão, e aí a pessoa fala assim, tá vendo? Eu sou um cara que eu mandei uma mensagem para o resto, ele respondeu. A pessoa ela tem uma necessidade imensa de ser notada. Porque a pessoa tem uma vida tão medíocre, que qualquer coisa que fuja dessa mediocridade, ou seja, a atenção de alguém que seja uma figura pública, ou que seja um músico. Cara, eu vejo músico batendo boca nas redes sociais. Cara, eu tenho vontade de ligar para o cara e falar assim, bicho, você está errado, cara. Você está dando exatamente o combustível que o Zé Mané precisa. É por isso que as minhas redes sociais, cara, são os locais
mais tranquilos do universo da internet. Porque a minha tolerância é Coreia do Norte. O cara mandou um negócio, é bloco. Pimba, acabou. Então, esse imediatismo que você está falando é exatamente isso. E eu discordo da tua opinião. Por quê? Porque antes, cara, as pessoas, exatamente por isso, antes você pensa, você podia falar uma merda gigantesca, mas você pensou 2 ou 3 vezes antes de falar essa merda. Hoje não, cara, hoje é impossível. Então vamos ver se a gente chega num ponto comum. Digamos que anteriormente o emburrecimento era pensado e hoje as pessoas são burras porque não pensam. Não, na verdade, antigamente o emburrecimento era apenas falta de cultura. Hoje, o emburrecimento... É a necessidade de se mostrar culto, né? Hoje o emburrecimento é isso. O emburrecimento é no cotidiano, cara. É o emburrecimento nas redes sociais, é no emburrecimento na maneira como você trata o pessoal da sua família. Por isso que a gente tem hoje 2 gerações que não simplesmente não aprenderam a ouvir não. E aí você tem hoje um monte de gente retardada que fica acampando na porta do show 6 meses antes. 6 meses, cara. É. Então, esse emburrecimento que eu falo, ele hoje, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é sem freio. Porque a rede social, cara, ela te dá um distanciamento que a pessoa não pode chegar e dar uma porrada na sua cara. E antes, se você falasse uma merda pro seu amigo, você tomava uma muqueta na orelha. Sacou? A impessoalidade emburreceu as pessoas, digamos assim. Também. E outra coisa que emburreceu também é o fato das pessoas terem hoje algo que, na minha época, era considerado ficção científica, que era você poder se comunicar em tempo real com qualquer pessoa no planeta. Você podia ouvir... Hoje você pode ouvir qualquer tipo de música na hora. Isso, na minha época, na minha infância, na minha adolescência, era coisa de Star Trek, é ficção científica. E hoje as pessoas não sabem aproveitar essa tecnologia a ponto de todo mundo hoje, de uma faixa etária mais jovem, ter se tornado extremamente preguiçoso em pesquisar qualquer coisa. Porque a pessoa fala, não preciso saber disso agora. Quando eu precisar, eu vou lá no Google e... Sabe? Como diria a minha formação é em ciência política, né? Mas antes de fazer ciência política, eu fiz ciências sociais e eu li um livro do Zygmunt Bauman, que é a modernidade líquida. Hoje nada é sólido, hoje é tudo muito líquido, nada se solidifica. Então você precisa... As pessoas querem acompanhar as mudanças, elas querem se notar o tempo, é verdade. Nesse ponto a gente concorda, Regis, concordo sim. Mas eu ainda acho que pelo fato de ter muita gente falando, a proporção hoje é muito maior, né, por conta do tanto de gente que pode falar. Mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue achar alguma coisa boa aí nesse meio. Continuando aqui, antigamente, dentro da indústria fonográfica, existia o famoso jabá, para que os artistas tocassem nas rádios. E hoje em dia muito se fala, você é um fervoroso crítico do pagamento para cliques dentro de streamings, para que artistas possam entrar nas listas de mais vendidos. É jabá também. Sim. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, mas respondendo ao final, você já citou inclusive a Anitta como um dos pilares disso, né? Uma das artistas que mais fazem isso. É possível você chegar no mainstream sem isso? Depende do que você entende por mainstream. Porque hoje o conceito de mainstream é completamente diferente do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Porque hoje o conceito de mainstream ele foi diluído num imenso universo que agora, além das mídias tradicionais, que estão morrendo, você tem agora os streamings. Então, hoje, para você ser considerado mainstream, você precisa estar realmente numa evidência de fama, não sucesso, fama.
você está numa evidência de fama muito grande, não apenas no que restou das mídias tradicionais, mas também em todos os serviços de streaming. Então, isso hoje é um conceito de mainstream é muito diluído, muito. E eu não entendo por que alguém, a não ser pelo aspecto financeiro, tenha uma obra artística em que ela se veja obsessivamente numa trajetória que busca pelo menos a permanência, mesmo que efêmera, por alguns dias, algumas semanas, dentro do mainstream. Porque é possível, artisticamente falando, você manter uma carreira. Esquece que houve pandemia, tá? Que a gente está vivendo uma época de exceção dentro da história da humanidade. Mas, assim, até então, era possível você manter uma carreira aqui no Brasil e lá fora sem a necessidade de se expor de uma maneira obsessivamente midiática para que você construísse uma carreira de sucesso. Porque fama e sucesso são coisas completamente diferentes. Então, hoje, nesse imenso cenário diluído de mainstream, eu acredito que é possível, sim, se você tem repertório, se você tem carisma, se você tem um conceito estético muito bem delineado, e você tem a sua carreira, isso é uma coisa que eu sempre falo com o Paulo, cara. Se você tem a carreira sendo tratada como uma empresa, é possível, sim, cara. É possível. Vou te dar um exemplo. A Isa, a cantora a Isa. Isa. A Isa, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela é mainstream hoje. Mas ela é mainstream por quê? Por intermédio da música dela, que é muito irregular, ela alterna bons momentos com canções absolutamente ridículas, porque ela teima, ou a equipe dela teima em tentar ser mais popularesca do que a Isa precisa. E a Isa, ela é lindíssima. Então, ela tem Ela canta bem, cara. Não, ela canta bem. Não, ela canta bem. Então, a Isa, por exemplo, é um exemplo de artista brasileira que já chegou no mainstream e ela consegue expandir a área de atuação dela para ela se tornar famosa e, ao mesmo tempo, tentar construir uma carreira de sucesso musicalmente, que ela precisa ainda provar isso. Mas ok, está no caminho certo. Legal. Ainda falando sobre o mainstream, só que agora falando sobre o heavy metal nacional, quando a gente fala sobre mainstream, digamos assim, no metal nacional, a gente fala sobre Sepultura e, no máximo, sobre o Angra. Você acha possível que alguma banda brasileira, ou mais de alguma banda, consiga superar o teu mesmo reconhecimento e carreira que o Sepultura e ou Angra conseguiram no exterior? Se sim, quais? E se não, por que não? Claro que tem. Claro que tem. Veja, por exemplo, o que acontece com o Crisium. O Crisium, até antes da pandemia, era uma das bandas que mais excursionava internacionalmente falando. Claro que não ainda dentro de um underground do metal. Ok? Como o Sepultura quase rompeu. Quase chegou num patamar, mas o Sepultura ainda continua dentro de um underground bem mais conhecido, mas ainda continua dentro de um underground do metal mundial. Né? O Sepultura não faz turnê em estádio. Né? O Sepultura hoje talvez não participe nem de festivais de metal em grandes estádios, porque talvez não seja o lance dos caras. Mas, por exemplo, quando eu vejo uma banda, por exemplo, como Nervosa, que está em turnê, fazendo show de segunda a segunda, praticamente, elas estão absolutamente no caminho certo. Se vai chegar
no mainstream dentro do metal é consequência do trabalho, é consequência de você administrar sua carreira como uma empresa e, principalmente, de você cativar um público cada vez maior. Mas isso é uma coisa que só o tempo vai dizer. Por exemplo, tem uma banda, por exemplo, aqui no Brasil, que eu já falei para eles, inclusive, eles foram fazer turnê na Europa, até antes da pandemia, que era uma banda que, para mim, já estava pronta para o mercado internacional de metal, que era o Oslon. O Oslo, eu conheço. O Oslon é uma banda que eu não sei nem se eles estão nativos ainda. Eu espero que eles estejam ainda nativa, porque é uma banda que, na minha opinião, já estava pronta para mandar ver em turnê internacional. Underground? Ok, mas assim, fazendo 70 datas. Então, é possível sim. O que dificulta muito é a atitude do próprio consumidor de metal aqui no Brasil. Sabe? Aquele cara que fica bebendo cerveja quente em copo de plástico e que não entra no show, fica lá na porta metendo pau nas bandas. É isso. É isso aí. Isso atrapalha muito. O Corsos, por exemplo, é uma banda que já tinha tudo para estar num mainstream de metal lá fora. E apesar da enorme competência deles como músicos, né, e eles são amigos meus, eles tiveram e ainda têm uma dificuldade empresarial imensa, uma dificuldade organizacional imensa. Mas é que tá, até por aquilo que a gente conversou anteriormente, sobre a Rock Brigade ter privilegiado o Angra em detrimento de outras bandas, como é que você julga que é a cena do metal? Ela se ajuda ou se atrapalha? Não, ela se atrapalha. Ela sabota a si mesma. Concordo. Sabota a si mesma. Quanta gente ficou putinha da vida quando Sepultura foi para a Europa fazer lá o trabalho deles, e ficou aqui todo mundo putinho, dizendo que o pessoal do Sepultura não falava das bandas aqui no Brasil. Como se os caras tivessem obrigação de ficar falando, lá no Brasil tem um monte de banda bacana também, tipo tal. Não, cara. Não. Pô. Então, o brasileiro ele tem muito isso, cara. Ele fica sentado na sala da casa dele, esperando o telefone ligar e vir um empresário bacana e querer contratar a banda dele para abrir o show no Ghost, lá, sabe? O pessoal não se ajuda, pelo contrário, o pessoal se auto-sabota. Isso aí. Falar um pouco sobre rock agora, sobre a sua opinião sobre o rock atual, porque assim, na década de 70, teve o surgimento do punk rock, que explodiu. Na década de 80, bandas do New Wave of British Heavy Metal, do thrash metal como Metallica, fizeram muito sucesso. Na segunda metade, o hard rock, o metal farofa fez bastante sucesso também. Na década de 90, tudo isso foi meio que varrido pelo grunge. O grunge tomou conta do mundo. E em 2000, gostem ou não, teve uma onda que foi a onda do new metal. Bandas como Linkin Park, Korn, System of a Down, Evanescence, Limp Bizkit. E de lá pra cá, meio que, pelo menos pra mim, não teve uma nova onda assim do rock que rivalizasse com os outros gêneros que meio que tem tomado conta da indústria musical. Eu não sei se você concorda com isso, se você concorda que o rock não tem muita coisa nova surgindo em termos de movimento. Se você concorda, por quê que a gente não tem nada novo? A gente tem hoje, cara, uma enormidade, cara, de bandas de rock novas. Enormidade. Só que as próprias bandas não sabem trabalhar o seu marketing para chegar em veículos de divulgação dentro do metal. E outra coisa, as bandas, sei lá por quê, por preconceito, pararam de dialogar com um público mais popular dentro do metal. Né? Fica aquela coisa do clubinho, eu não quero fã do Limp Bizkit no meu show. Não quero. Só quero o pessoal de Corpse Paint, eu só quero... Isso não havia antes. Então, hoje, para resumir, né, para a gente não se estender muito, o metal e o próprio rock
ele parou de dialogar com o mercado menos radical. Então, hoje, você tem uma infinidade de bandas de rock novas. Mas o que acontece? As bandas não trabalham o seu próprio marketing e, pior do que isso, o consumidor de metal e de rock, ele não fica indo atrás das novidades. Eu faço isso, mas eu sou exceção. O cara só quer ouvir, no máximo, aquilo que o Spotify indica para ele. Assim, eu concordo que existam muitas bandas novas, isso eu concordo. Mas me entristece ver que a gente não tem um novo movimento. Eu acho que você conseguiu explicar Mas muito. Não vai ter mais movimento. Esse conceito de movimento, ele já era. A partir do momento que você tem o serviço de streaming diluindo o próprio conceito de álbum, então você não vai ter mais uma cena, não vai ter mais o pessoal de Manchester, não vai ter mais o New Wave, o pessoal de Birmingham, não vai ter mais isso, porque tudo vai estar tão diluído. E outra coisa, ninguém hoje está afim de saber de onde vem não sei o quê. O pessoal ninguém lê ficha técnica, as pessoas mal usam o serviço de streaming para ouvir uma música até o final. Quanto mais, imagina. Aliás, não só esse conceito de mainstream está diluído, esse conceito de movimento está diluído, o próprio conceito de superbandas acabou. Acabou Iron Maiden, não vai ter sucessor. Acabou Megadeth, não vai ter sucessor. Não vai ter. Porque o conceito de superbanda, ele já, para essa molecada mentecapta, ela é um negócio envelhecido, coisa de boomer. É isso aí. Você também não é muito fã de bandas de power metal. Não, zero. E eu não poderia perder essa oportunidade de ter aqui você no nosso canal, que tem um público bastante fã de Angra e de bandas de power metal, e pedir para você fazer o seu top 5 de piores bandas do power metal. Acho que seria muito prazeroso para você. As mais chatas. Isso, as que você menos curte. Blind Guardian. Pode Blind Guardian, mano. Não, Blind Guardian, chato e pretencioso. Aliás, essas bandas todas fazem um som muito chato, pseudo-grandiloquente e pseudo-pretencioso. Eu acho terrível. Blind Guardian, Master Plan, deixa eu ver quem é mais. Gamma Ray. Unisonic é chato para dedéu. Que mais? Outra de metal espadinha que vai deixar os fãs aí do seu podcast indignados. Puta, King Diamond e Merciful Fate é muito chato. Nem é power metal isso, mas, né? Mas é tão chato quanto. Deixa eu ver quem mais. Fala o nome das bandas aí, eu vou dizendo para você. Não, todas são ruins, mas pode falar aí, qualquer uma aí. Vamos lá. Sonata Ártica. Que eu não curto tanto. Sonata Ártica. Péssimo. Nem os pais dos integrantes gostam daquela porcaria. Stratovarius. Cara, eu tenho uns amigos que carinhosamente apelidaram o Stratovarius de Chatovarius. Porque eles se repetem. Eu tive a minha época de Stratovarius, mas realmente eles se repetem demais, cara. Merdavários. Nightwish, Épica, essas bandas eu nunca curti. Nossa senhora, isso é muito chato, cara. Metal sinfônico eu realmente não... Não dá. Não, metal sinfônico já é um caso à parte de chatice, cara, porque tem sempre aquelas pseudodivas. Por isso que eu sempre falo, cara, uma das coisas mais legais que aconteceu, por exemplo, com a Tarja Turunen, foi ela ter sido mandada embora do Nightwish, cara, porque pelo menos ela faz uns discos solo legais. Aquele primeiro que tem I Walk Alone, é legal aquele disco. Um troço muito chato, cara. E aí Nightwish com Floor Jansen, que só porque ela mede 1,90 m de altura e é gostosa, fica todo mundo babando. Puta, som chato. E aí tem os Nightwishes derivados, né? Que é Within Temptation, que mais? O Épica. Nossa Senhora! Meu, eu prefiro lavar meus olhos com vidro moído do que ouvir um disco do Épica. E eu ouço, porque para eu falar mal, eu preciso ouvir, né?
Imagina o quão torturoso para você deve ser fazer esse exercício de ouvir esses artistas que você... Mas eu tenho que ouvir, cara, porque para eu emitir uma opinião, eu tenho que embasar em uma argumentação que eu julgue sólida. Então, não posso falar não ouvi e detestei. Então, eu ouço essas merdas aí, cara. Não, eu ouço cada coisa pior ainda aqui. Quando o André Matos faleceu, você fez um vídeo falando sobre como, mesmo você não sendo fã do Angra, do Viper e do Xamã, achava ele um artista diferenciado. Perfeito. Eu queria saber o que fazia dele alguém tão diferenciado, na sua opinião. Ele tinha uma musicalidade que extrapolava os muros dos gêneros. Ele é um cara que, por exemplo, que manjava de música erudita, como poucas pessoas dentro do metal manjavam. Um exemplo disso. E ele empregava isso no som dele. Às vezes em boas canções, às vezes nem tanto. Mas ele é um cara diferenciado. Você conversava com ele, era um cara diferenciado. Não era um bebedor de cerveja quente em copo de plástico. É isso aí. Eu acho que é isso, cara. Eu quero agradecer muito, assim, o seu tempo. Pedir desculpa do tempo que eu tomei do seu dia. Espero que você tenha curtido o papo, tanto quanto eu gostei. Espero que todo mundo que tenha assistido tenha curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix. Se tiver algum recado, algum tchau para dar, fica à vontade, gente. Visitem www.registadeu.com.br, que vocês vão saber tudo a meu respeito, e vão lá no meu canal no YouTube, canal do Registadeu. Valeu, um abraço. Que é muito bom, por sinal. E aguarde as nossas próximas entrevistas, beleza? Falou! Valeu, tchau.